pode sentar. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplá-lo lá nos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, vamos entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 212. Logo em seguida faremos a leitura do texto da lição. Eu acho que não tem um crente da Assembleia de Deus que não sabe cantar o 212, né? 212 é por cento mais, muito crescido. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incolúria, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente
Vamos ver com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, haveria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires festejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se regueira, mas são poucos os soldados para a batalha. Podem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Graças a Deus. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura da lição de hoje, a lição de número 7, dia 16 de agosto de 2020, cujo título é O Senhor peleja pelo seu povo. Aleluia. Texto alto. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. Textual. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João, capítulo 4, 24. Verdade aplicada. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele.
Verdade aplicada. Adorar a Deus é total amor e respeito a Ele. Os objetivos da lição são os seguintes: mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Os textos de referência estão no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, dos versos 2 a 6. Vamos ler de forma alternada e o último verso todos juntos. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou os primeiros caminhos de Davi, seu pai, que não buscou ao Pai. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra. Ó Deus, abençoa teu Filho que vai ministrar, que vai nos ensinar. Toma cada um de nós nas tuas mãos, possamos absorver, ó Pai, o conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, cheguem para frente, a igreja fica muito assim desarrumada, né? Gente aqui na frente, gente só lá atrás. Cheguem para frente, fica melhor sentar mais próximos aqui. Facilita ao professor. Vamos ouvir o nosso professor hoje, o doutor Luiz Gabriel. Vocês vão ver eu me ausentando um pouquinho. Eu tenho alguma coisa para resolver agora cedo, tá bom? Cheguem para frente, por favor. Parece que eu não falei com ninguém, né? Ninguém se levantou, ninguém saiu do lugar, né? Cheguem para frente, meu irmão, por favor. Fica difícil desde dar aula com vocês aí atrás. Vocês já são crente antigo, né? Crente antigo tem que saber que a igreja se enche da frente para trás. Não é de trás para frente, não é do meio para frente, é da frente para trás. Aprendam isso. Vou esperar até vocês sentarem aqui na frente para a gente começar a aula. É uma dificuldade, né? Vamos esperar, vamos aguardar, tá vendo? Aguardar os irmãos chegarem para frente. Vou ficar na porta um pouco. E aí, não, eu vou ficar aí na porta, só pode vir para frente. Eu vou organizar que eu não quero ninguém sentando lá atrás. Irmão da sua antigo, pelo amor de Deus. Às vezes o eixo está aqui, tá? Se fosse novo convertido, aí podia até falar diferente, né? Mas ninguém quer novo convertido. Adiciona os irmãos.
lição de número 7, o Senhor peleja pelo seu povo. Né? Uma lição extremamente gostosa de estudar, gratificante, uma lição assim, que traz um ensinamento assim, muito profundo para cada um de nós, seja para aqueles que estão começando na caminhada cristã agora ou para aqueles que já estão há alguns anos já na caminhada cristã. Ele vai relembrar alguns ensinamentos, e para aqueles que estão começando a caminhada cristã, ele vai trazer novos ensinamentos. A lição vai girar em torno do reinado do rei Josafá. Como todos nós sabemos, é um daqueles poucos que pode-se dizer e andou nos caminhos do Senhor por todos os seus percalços, né? Não, parece que não. É um daqueles que nós podemos dizer dos poucos, né? Do reino do norte nenhum se pode dizer, do reino do sul ele mais um, se não me engano. E andou nos caminhos do Senhor e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Apesar dos seus vacilos, né? Dos seus altos e baixos em momentos específicos, Josafá é um daqueles que se registra que andou na presença do Senhor. Tá? Então a introdução diz assim: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição, veremos que o rei Josafá entendia bem esse princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. Tópico 1. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 a.C., 872 e 848 a.C., tá? Mais ou menos 25 anos. Nesse período, o reino de Israel estava dividido: reino do sul, Judá, reino do norte. Todos nós já sabemos como se deu essa divisão, por que se deu essa divisão. Não vamos entrar nesse mérito, vocês já sabem por que se deu essa divisão. Asa, ministro do seu governo, era pai do estado de Josafá, foi temente a Deus, mas ao final de sua vida rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso do seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Uma das coisas que nós já começamos a observar nesse primeiro tópico, uma das primeiras lições que nós começamos a observar nesse tópico, era que ele tinha a compreensão, ele tinha o entendimento de que... Obrigado. Ele tinha o entendimento de que o sucesso do reinado dele, o sucesso do que Deus faria através dele, ele estava ligado diretamente à obediência dele ao Senhor. Estava ligado diretamente à íntima relação dele com Deus, não agindo como alguns daqueles que o antecederam, em especial até mesmo seu pai. Ele tinha essa compreensão. O seu próprio pai começou num bom caminho e depois foi se desviando, se afastando daquilo que era reto aos olhos do Senhor. Tá? Josafá, eu descrevi aqui: Josafá, rei de Judá, rei do sul, filho de Asa, que no início andou nos caminhos do Senhor, mas depois se afastou dele, escolhendo o próprio caminho, demonstrando mais confiança em si mesmo e nos homens do que no Senhor. Asa já tinha passado uma situação, mais à frente nós vamos falar, com mais detimento, em que o rei de Israel tinha sitiado Ramá, e quando você sitia uma cidade, você proíbe que entre comércio, comida, alimento, a cidade morre por inanição, as pessoas morrem por fraqueza, depois o exército acaba de entrar para destruir aquela cidade. E Deus já tinha feito coisas grandes através dele no passado. Deus já tinha operado grandes coisas e através dele no passado. Só que dessa vez em que Baasa, rei de Israel, decidiu sitiar Ramá, Asa decidiu confiar no seu próprio braço, nas suas próprias relações. Aí começou a queda de Asa. Asa mandou presentes, ouro e prata, não só da casa do rei, mas também da casa do Senhor, os tesouros santos, separados, né, para o serviço da casa do Senhor. Mandou de presente para Ben-Hadad, porque no passado os pais dele já tinham tido uma relação de proximidade, e pediu ajuda. Por esse pedido, Deus repreendeu a Asa, e daí para frente foi só derrocada até o dia de sua morte, que
E inclusive na enfermidade, esse foi aquele rei que morreu com a enfermidade nos pés, se você lembrar. Inclusive na enfermidade, ele também preferiu não se voltar ao Senhor. Gastou tudo que poderia, consultando médicos, consultando as pessoas que faziam as porções naquele tempo, consultando aqueles que não tinham de fato poder para mudar quadro, poder para curar, poder para fazer. Então, Asa morreu com essa enfermidade e Josafá foi levantado rei. Um dos maiores segredos, irmãos, do êxito da caminhada cristã, eu escrevi aqui, do exercício ministerial, da vida profissional ou qualquer área da nossa vida, está registrado em 2 Crônicas 17, verso 5, na parte A. Vamos ler lá. Alguém pode abrir para nós lermos? Vamos ler algumas referências, nós não estamos muito tempo, mas algumas nós vamos ler. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17, verso 5. Mas vamos ler do 1 ao 5. E Josafá, seu filho, reinou em lugar e fortificou contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Pausa aí, Maria. Lê de novo essa parte que você leu, mas lê agora no microfone aqui para a gente escutar, para ficar mais fácil. Por favor. Esse verso 3 e 4 que você leu. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Pausa aí, olha só o segredo. Porque andou nos caminhos de Davi. Deus era com Josafá. Continua. E não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Até aí. Está vendo? A escolha que Josafá fez no início do seu reinado. O pai começou muito bem, pois estava indo tudo direitinho. Uma certa hora do reinado do pai, ele preferiu confiar nas suas próprias relações, no seu próprio braço, no seu próprio entendimento, do que confiar no Senhor. Josafá teve o mesmo início, e por esse comportamento de buscar fazer a vontade do Senhor, saber o conselho do Senhor, Deus confirma o reinado dele, e não só confirma, enche ele de riquezas, enche ele de posses, confirma o trabalho das suas mãos. Esse trecho da palavra, como eu disse, registra um dos maiores segredos do êxito, não só na caminhada do Evangelho, não só no desenvolvimento do ministério, mas também na vida cristã, na vida profissional, na vida amorosa, porque ele buscou o conselho do Senhor, ele buscou colocar o Senhor na frente. 1.1. O reinado de Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha. Guarda essa palavra, tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe, que é o rei paralelo de Israel, contemporâneo dele, Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos, e no terceiro ano do seu governo enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Ele não só decidiu fazer o que era reto ao Senhor, como ele retirou do meio do povo o que era a idolatria, os postes ídolos, os baalins, os bosques, tudo aquilo que aborrecia ao Senhor, porque Deus, quando estabeleceu o seu povo, Deus exigiu exclusividade.
em todo tipo de relação. Se você for pesquisar mais a fundo um pouquinho, você vai ver que Deus exigia exclusividade até nos casamentos. Deus dizia: não dê as vossas filhas aos filhos desses homens, e não dê os vossos filhos às filhas desses homens. E depois à frente você vai estudar mais à frente aí no livro de, se eu não estou enganado, no livro de Esdras, Deus fazendo famílias se dividirem, maridos largarem algumas esposas porque eram filhos de homens que cultuavam vários deuses. Então Deus sempre exigiu exclusividade. Então Josafá decidiu servir a Deus e buscar o conselho de Deus, decidiu retirar do meio do povo a idolatria, seus postes ídolos, e uma coisa assim mais profunda ainda, Josafá decidiu ensinar o livro da lei ao povo. É uma coisa assim muito profunda, e também em função disso, o êxito que Josafá teve no seu reinado, apesar dos percalços, foi uma coisa muito grande, muito profunda. Seja bom, mas não tolo. 1.2. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas, as oportunidades. Olha o que Deus está falando, olha o que a revista está falando aqui. Apesar de ter um coração puro e reto, Josafá não se atentava para quem era oportunista. Oportunista é aquela palavra que é aquela pessoa que se aproxima de você só para tirar o que você tem, só para te sugar. Aquele tipo de pessoa que ele não busca uma relação com você baseada na parceria, na amizade, no crescimento mútuo. Ele se aproxima de você especificamente para tirar algo que você tem. Então, assim como Josafá, por mais puros que cada um de nós sejamos, cada um na sua medida, é preciso estar atento aos oportunistas. Tá? A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente e simples como as pombas. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus para não desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, ele vê e sonda o coração. Por mais bondoso, bem intencionado que Josafá fosse, o fato de Deus exigir exclusividade era também nas relações, como eu disse anteriormente, também era nos casamentos, também era em tudo, mas principalmente nas alianças entre nações. Deus não queria aquela relação. Por mais que o coração de Josafá fosse buscar uma união, buscar uma não guerra, estar junto daquela nação que era uma só e passou a ser dividida a partir de certo momento, mas aquela relação não agradava a Deus. Existem situações nas nossas vidas em que nós enxergamos com um olho tão puro, não percebemos a maldade de quem está à nossa volta. Não percebemos a segunda intenção de quem está à nossa volta. E às vezes nos complicamos. O pastor Marquinhos tem até um bom ensinamento. Eu lembro que ele ensinou isso desde a época da Tirol, na época que ele ainda era presbítero. Ele aprendeu isso fixou na mente dele, e ele vem falando esses anos todos, e eu gravei isso na minha mente. Existem situações que Deus nos coloca para sermos provados. Essa é a prova. Mas existem situações que nós nos colocamos sem o consentimento de Deus. E essa é a luta. Então, às vezes, a gente está passando uma luta e está achando que é uma prova. Não, a prova, ela vem de Deus para nos aprovar. A luta é quando eu e você metemos a mão no negócio e fazendo o que não era para fazer. Às vezes, aquela pessoa que está te dando um trabalho, aquela pessoa que está te causando um problema, um prejuízo, é porque você iniciou uma relação que não era para iniciar. Às vezes aquela pessoa que está dentro da tua casa não era para estar, é porque você colocou dentro da sua casa uma pessoa que não era para estar.
por mais puro e reto que você seja, por mais puro e bondoso que você seja, é muito bacaninha, está passando necessidade, vou botar na minha casa. Não faça isso. Consulte ao Senhor. Busque conselho do Senhor. Se você não tem, busque as pessoas mais experientes. Porque você vai trazer algo para você que não vai te aprovar, porque não vem de Deus. Era uma relação que Deus não queria. Era uma ação que Deus não queria. Então diferencie sempre. A prova, ela vem de Deus para nos aprovar. Mas a luta é quando eu coloco a mão no negócio sem consultar o Senhor. Palavras do pastor Marquinhos, grave isso, eu preciso dar esse crédito, porque é lealdade intelectual, vamos dizer assim. Tá? 1.2 nós dizemos, 1.3, repreendido para a correção. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Ele foi contemporâneo desses 3 reis. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções, como nós dizemos agora, e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar uma guerra que não era dele. Ou seja, ele se envolveu numa guerra, numa relação em que gerou essa guerra, que não era para ele. E futuramente, e mais à frente aqui, nós vamos ver que esse ato que ele tomou aqui quase impediu o projeto que Deus tinha na vida dele. Quase bloqueou o que Deus tinha projetado para ele, porque ele tomou uma decisão que não era para tomar. Devido que levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida, segundo Crônicas 18, 31 a 34. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre melhor. É muito melhor nós errarmos, mas nós sermos repreendidos, porque a repreensão do Senhor, ela vem a fim de reconduzir-nos aos trilhos. A gente às vezes na nossa caminhada erra por alguma falha, por algum problema, seja ele o problema que for, e às vezes alguém busca nos repreender. Às vezes é o seu pastor, às vezes é o seu líder de departamento, às vezes é uma irmã do círculo de oração. Quer ver um negócio que acontece muito? Só por exemplo, irmão, só para você ter noção. A moça chega com aquela saia muito curta. Aí chega uma irmã daquela da oração, do coque, ou às vezes é a esposa do pastor, fala: minha filha, não foi assim que você é para mim. Esse tipo de roupa não é para você. Você é princesa do Senhor. Deus tem coisa boa para você. E chama a atenção com amor, com carinho, buscando trazer a pessoa à consciência. E aquela menina ouve o conselho. E futuramente você vê um bom casamento, uma boa vida profissional, um bom desenvolvimento do ministério. Porque ouviu a correção, entendeu que era do Senhor para a vida dela, ou para a vida dele, quando é o rapaz também no caso. Está namorando uma menina, meu filho, essa menina não é para você. Você sabe disso, ela anda assim, ela anda assada, ela faz isso, ela faz aquilo. Não é para você. Busca o conselho do Senhor também nisso. Aí às vezes com muita tristeza, aquele relacionamento se acaba. Mas futuramente, ele é um obreiro, ele é um pastor, ele é um presbítero, ele é uma pessoa que precisa de alguém do lado dele. E por ouvir aquele conselho lá atrás, ele tem sucesso. Por ouvir a correção e ser repreendido lá atrás, repreensão com amor, gente. Tenham bem essa ideia, tá? Repreensão não é igual aquele, nós já passamos por tudo na Assembleia de Deus, a gente já sabe que, apesar de ser uma igreja de mais de 100 anos, a gente já sabe que já vivemos de muita coisa. Não é aquele negócio de bravo, não. É essa que o pastor fez agora. Apertou os irmãos que estavam lá atrás, até os irmãos entenderem como é que é o procedimento, e ficou lá atrás, até chegar o presbítero Wallace, e ele saiu. Então essas repreensões, elas são para nos trazer de volta aos trilhos, para nos reconduzir aos trilhos, para nós não perdermos aquilo que Deus tem futuramente nas nossas vidas,
por um capricho nosso ou por uma vontade excessiva nossa. Tá? Então, Jeú repreende Josafá. E ele, graças a Deus, ouviu. Tá? A lição que nós tiramos desse episódio é que devemos consultar ao Senhor a fim de não travarmos guerras desnecessárias. Não ande fora da vontade de Deus. Tópico 2. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar ao povo os caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos. Olha aí que nós falamos novamente, a ingenuidade. Sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. 2.1. O grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer paz entre o rei de Judá e o rei de Israel. Ao que nós falamos aqui rapidamente anterior. A ideia era maravilhosa. Era estabelecer um acordo de paz a uma nação que tinha sido dividida, né, por falta de não ouvir a repreensão, por falta de não ouvir o conselho. A nação foi dividida e Josafá estava pensando num acordo de paz, pensando numa coisa boa. Vai ser bom para nós dois, porque quando Israel precisar, o meu exército vai lutar. Quando eu precisar, o meu vem lutar. A gente se protege, a gente se ajuda. Era uma coisa boa, era uma relação boa na prática, mas era uma relação que Deus não queria. Era o tipo de aliança que Deus não queria. O grande erro, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão, ou seja, porque a nação era formada por 12 tribos, as 12 tribos, cada um, seu chefe era um irmão, vocês sabem disso, né, os filhos de Jacó, e a ideia deles era que as famílias dos irmãos tivessem comunhão novamente. Mas o fato era que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo de maldição de Deus, e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Olha só que coisa tremenda. Se vocês vão lembrar, está registrado no livro de Números, quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e toda vez que Balaão ia proferir uma maldição, Deus botava outra palavra na sua boca. Deus colocava uma palavra de bênção. E assim foram 5 vezes. Vamos subir naquele outro monte, porque de repente naquele outro monte, Deus tem uma outra palavra. E subia. Na hora que ia proferir uma maldição, Deus colocava uma bênção. Não adianta misturar maldição com bênção. Não adianta misturar profano com sagrado. Aquilo que Deus abençoou está abençoado, não tem jeito. Deus estabeleceu a nação de Israel, Deus estabeleceu o povo dele e abençoou esse povo. Ninguém pode amaldiçoar. Até hoje você pode perceber, Israel é um povinho menor que o Sergipe. E olha como é que domina em muitas áreas do mundo. Olha como tem uma ciência evoluída, olha como tem uma defesa evoluída, olha como o exército é um dos melhores preparados. É um povinho assim, ó, no meio de uma porção de povo grande, que o odeia. Mas Deus abençoou. Deus colocou a mão. É a mesma coisa ao contrário. Acabe estava debaixo de maldição. Não adianta querer, por mais bem intencionado que se seja, por mais que você pense de maneira altruísta, você querer fazer aliança com quem está debaixo de maldição. É como eu falei, aquele negócio, você está colocando uma colher num caldeirão que não é seu. Você vai acabar, eu vou acabar sofrendo as consequências dessa relação. Então, entenda que é preciso consultar ao Senhor antes de fazer as alianças. Entenda alianças como qualquer relacionamento que você desenvolve na sua vida. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, porque existem pessoas que Deus não quer perto da gente. A gente já escuta na Assembleia de Deus há quantos anos? As más conversações corrompem. Então a gente já aprende isso já desde criança, está quase decorado, está já colado na mente. A gente precisa aprender a escolher, como também o pastor Marquinhos
fala aqui, às vezes a gente tem as nossos pensamentos diferentes, porque talvez por causa da fala. Mas é uma coisa que ele fala aqui, ele escolhe as relações dele. E é como cada um de nós temos que fazer. As nossas relações, todas elas, as amizades, as parcerias, as relações profissionais, os casamentos, todas eles devem ser consultados ao Senhor, todas eles devem ser escolhidas a dedo, para que você não se embarace com alianças erradas. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nessa parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. O rei de Judá permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atália, filha do rei. Acabe e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao rei de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira ao sul e uma forte aliança caso precisasse dos embates com a Síria. Ou seja, era uma relação que Acabe estava fazendo apenas por interesse. Esse tópico gira em torno da ideia final do anterior, o cuidado com as alianças e as escolhas nos relacionamentos. Josafá tinha a bênção de Deus, mas Acabe era maldito. 2.2. Amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante. Olha só o negócio aqui, ó. O mesmo Josafá que a gente estava elogiando por ter andado nos caminhos do Senhor anteriormente, ele, no momento em que Acabe decide retomar Ramote de Gileade, que era uma cidade, ele busca a ajuda de Josafá, e Josafá pede que um profeta do Senhor fosse consultado, porque a situação em que Acabe vivia era uma situação extremamente idólatra. Os profetas que eram consultados não eram mais profetas do Senhor, eram profetas de Baal, eram de muitos deuses. E quando Acabe pede uma consulta, quando Acabe pede uma consulta a esses profetas, só viam o que Acabe queria ouvir: palavras doces, palavras que enchiam seu ego, palavra de bênção, palavra de vitória. Só viam no contexto que nós já entendemos aí hoje, né? As profecias genéricas que nós entendemos aí hoje. E aí Josafá tem um surto de clareza e pede: vamos consultar um profeta do Senhor. Vamos buscar o conselho de um profeta do Senhor. E aí manda chamar Micaías, mas na hora que vai consultar, ele pergunta: não tem um profeta do Senhor aqui ainda? Aí Acabe fala: tem um, mas eu o aborreço. Ele não profetiza nada que é bom a meu respeito. Manda chamar ele. Foi trazido, Micaías chegou, e o primeiro contato do oficial de Acabe foi o seguinte: ó, o pessoal lá está falando que vai ser bênção. O negócio aqui é mistério. Fala também que vai ser bênção, que vai ser mistério, que, entendeu? O rei vai se agradar. E a Micaías falou: eu vou falar o que o Senhor colocar na minha boca para falar. A postura correta de um profeta do Senhor. E chegou lá, o rei cumprimentou e consultou ele. Aí ele foi e falou: você fez uma brincadeira, fez uma paródia com ele: você quer ouvir bênção? Pode ir, Deus vai te entregar na tua mão, pode ficar tranquilo, a bênção vai ser tua. E aí Josafá aperta um pouquinho e fala: já te conjurei para que tu não me fales somente, para que tu me fales somente a verdade. E aí Micaías traz a profecia sincera: ó, eu vi Israel como um povo sem pastor, devastado. E aí a ira de Acabe se acende, ele prende Micaías e tudo mais. E aí decide subir e fala que Micaías só ia ser solto quando ele voltasse da guerra, e que era para Micaías ser alimentado com pão de angústia e água de amargura. E Micaías fala: se você voltar, Deus não falou pela minha boca. E o negócio que você precisa ter muito cuidado, irmãos, é uma coisa assim, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, mas Deus tem que tirar isso do meu coração. Quando alguém começa a profetizar no momento, às vezes, uma pregação em que
Deus está usando alguém para ensinar. A profecia é essa aqui, ó. Essa aqui. O que falou de ai meu Deus, assim te digo, diferente disso aqui, esquece. Pode ser a irmã do coque, pode ser o varão de 30 anos que está sentado aqui em cima, com todo carinho e respeito eu falo isso, mas entenda, a profecia é aquele livro preto ali. E antes que Micaías terminasse, ele explicou como seria. No seu trono Deus perguntou como faria Acabe subir para que morresse. E aí um espírito mau se apresentou diante do Senhor e disse: eu serei na boca dos profetas de Acabe e farei subir. E aí Micaías falou que esse espírito mau passou de entre os profetas que Acabe consultou. E Micaías foi agredido e preso em função disso. Então é fundamental que a gente entenda o que é Deus falando, o que é orientação de Deus, o que é aviso de Deus, porque Acabe ouviu o aviso, Josafá ouviu o aviso e mesmo assim decidiram subir. Eles não foram desavisados, eles foram, mas eles foram avisados. Eles não estavam ali, eu vou, porque está dando tudo certo, eu sei que Deus é comigo. Consulta em todos os passos, consulta em todos os relacionamentos, consulta em todas as alianças. Às vezes traçamos planos e projetos extremamente altruístas e cheios de boa vontade, que era o que tinha no coração de Josafá. Josafá queria a comunhão dos filhos de Jacó, queria a união do povo, seria uma coisa boa para os dois. Mas esquecemos o fundamental: perguntar ao Senhor se Ele está de acordo. Caso não esteja, abandone imediatamente, por mais generoso e altruísta que seja o seu projeto. 2.3. Escolhas erradas propiciam fracasso. Josafá aliançou-se com Acabe através do casamento de seus filhos. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalha, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Olha só a decisão dele que gerou. Na ocasião, Acabe persuadiu Josafá para que fosse a batalha contra Ramon de Gileade. Josafá prontamente se disponibilizou aí com Acabe, mas ouvindo a advertência divina para não ir, Josafá ignorou a advertência e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados. Josafá quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como Ele tem para nós. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois más companhias corrompem bons costumes. Mais uma vez, aquele ditado que nós aprendemos, né? A minha mãe falava assim, que anda com porco. Ele decidiu não ouvir o conselho, subir contra Ramon de Gileade e aí tentou enganar o Senhor. Eu estava lendo o texto bíblico em casa, né? Eu pego o paralelo. Não, eu vou botar roupa de rei, você se disfarça no povo, você entrar. A palavra diz que um dos inimigos atirou a esmo. Sabe o que é atirar a esmo? Sem direção, como se eu tivesse de olho fechado. A flecha que matou Acabe foi um tiro a esmo. Mas a palavra do profeta se cumpriu. Só que quase que quem vai morto era Josafá. Porque eles foram atacar uma pessoa com vestes reais. Quando perceberam que não era Acabe, voltaram. Ou seja, tudo que Deus tinha para cumprir através da vida de Josafá ia se jogar por terra. Todos os projetos que Deus tem para nós, para cada um de nós, seja no ministério, na vida profissional, na vida amorosa, todas as áreas da nossa vida, eles podem ser jogados por terra quando nós decidimos andar segundo a nossa própria vontade, quando nós decidimos desprezar o conselho do Senhor, quando nós decidimos ouvir pessoas que não são para nós ouvirmos. Então é necessário ter um cuidado muito grande com isso. No 3, deixa eu dar dois pontos de algo que eu escrevi aqui. Aquele projeto de Josafá quase acabou com o projeto que o Senhor
tinha para ele. Josafá quase morreu naquele dia. Assim também é com cada um de nós. Deus tem planos grandiosos para cada um de nós e precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. 3. Uma batalha épica. Josafá se arrependeu de seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer conserto com o Senhor. Aí, depois que ele passou pelo vale, depois que ele passou pela quase morte, ele voltou para o trilho, voltou para os caminhos do Senhor. Aí, olha só, se ele morre naquela situação com Acabe, olha o que ele ia perder de ter feito, de Deus ter feito através dele. Ó, nomeou um juiz para administrar o povo com justiça, administrar o país com justiça. Fortaleceu as defesas do norte, também nas cidades de munições. As nações lhe pagavam tributo. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, o que fortaleceu a economia da nação. E tem todos os tipos de relações políticas. Mas o final era que Josafá ficaria marcado como um dos grandes reis de Judá. Mas no final do reinado de Josafá, 3 reis se uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isso, Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, apregoando um jejum em todo Judá. Ou seja, Deus queria fazer algo tremendo, fazer a nação crescer, a nação ser mais poderosa. Deus estabeleceu boas relações na política externa, vamos dizer assim. Deus estabeleceu boas ideias na estratégia de defesa, na política econômica, na política de justiça. Eles estavam crescendo e tudo aquilo ia ser jogado por terra porque Josafá tem uma escolha equivocada. Mas graças a Deus deu tempo dele se arrepender. Às vezes dá tempo, né? Tem pessoas que elas morrem sem dar tempo. São avisados. E às vezes, quantos de nós não sabemos de histórias assim? Histórias não, de testemunhos assim, conhecemos pessoas nessas situações que são avisados e não dá tempo de se arrepender. Porque já foram muitas vezes informados que Deus tinha um projeto, tinha um plano e ele desprezou isso. Deus poderia fazer algo tremendo. E após isso, Josafá fez o concerto, botou o povo para fazer o concerto. Graças a Deus, o projeto de Deus se encaminhou na vida dele. Só que havia ainda mais uma guerra para lutar. Certo momento do reinado, os moabitas, os amonitas, eu já vou encerrando, caminhando para o final, e os do Monte Seir se juntaram para destruir a Judá. E eu falava uma vez em casa, no culto doméstico, a respeito disso, né? A ideia era que Josafá fosse, não só Josafá, mas que todo Judá fosse exterminado. Você ali, na invasão daquele povo, muito mais numeroso do que Judá, né? Muito mais forte, a invasão daquele povo mataria, porque os homens iam ser mortos, as mulheres e crianças iam ser escravas, você ia perder tudo, sonhos, projetos, identidade, o povo ia ser exterminado por completo. Só que nessa situação, a gente começa a se lembrar de um negócio que a gente quase, às vezes em casa, não faz mais. Eu digo começando por mim, falhando também nessa parte. O jejum e oração. Parece um negócio que é da Assembleia de Deus da década de 50, né? Jejum e oração. Aí, eu fico pensando assim, eu fiquei lembrando, Josafá, Deus colocou ele na mesma esquina que colocou Asa. Lembra quando eu falei no começo da lição? Asa fez o que nesse mesmo momento, quando Ramá foi sitiada por Baasa? Pegou os tesouros da casa de Deus e da casa do rei. Ele mandou entregar bem Haddad para pedir ajuda. Mas só que Deus já tinha feito algo muito grande através dele lá atrás, com um povo também mais numeroso, que eram os etíopes e os líbios, e tinha livrado. Por que dessa vez ele buscou de novo no Senhor com o Senhor? Ele pegou o que tinha de mais precioso na casa de Deus, ouro, prata, e na casa do rei, e mandou entregar a verdade, o rei sírio. Por causa dessa atitude, Deus pesou a mão sobre ele. Deus colocou na mesma esquina, Deus colocou Josafá. E graças a Deus, Josafá parecia assembleando. Lembrou que tinha a oração e tinha o jejum. Consequência disso, lá atrás, essa situação me fez lembrar o que meu pai
sempre contava na Assembleia de Deus da Freguesia, né, onde nós estamos oriundos, que o pastor Heleno praticava exatamente o que Josafá praticou aqui, até as crianças jejuavam. E naquela igreja ali, Assembleia de Deus da Freguesia, a Tirol era filha da freguesia, mas nós somos oriundos da freguesia. Nós vemos milagres de Deus tremendos. Nós vemos curas. Na Tirol eu lembro de paralítico andando. Porque a gente entendia, o pastor Heleno entendia que até as crianças iam jejuar. Meu pai depois vai contar com mais calma. Quando uma mãe trazia uma criança no jejum programado, que era o dia da ceia, trazia uma criança à frente para entregar o jejum e falava, pastor, ela está jejuando, o pastor ela chorava e tudo. Era uma coisa ali, a gente vai lembrando dessas coisas e se pergunta por que a gente para de praticar algumas coisas. A atitude sóbria e ereta ao invés da autocomiseração, ou seja, Josafá também não ficou se lamentando, ele teve uma atitude correta, uma postura. Eles estão vendo, tudo bem, vamos orar, vamos buscar a Deus, bota as crianças para orar, jejuar, vamos buscar ao Senhor. E aí, para encerrar, não posso me estender muito. E é no meio dessa oração, é no meio desse jejum, desse clamor de toda uma nação, que Deus levanta um outro profeta do Senhor. E a Bíblia essa peleja não é de vocês, ela é minha. Está de pé e vede o livramento. E aí, depois que a palavra de vitória veio, ele fez a única coisa que cabia ele fazer: tira os guerreiros da frente, coloca os levitas, vamos adorar, vamos buscar o Senhor, porque a vitória está garantida. E tudo aquilo se sucedeu porque ele entendeu a repreensão, porque ele aceitou a repreensão e porque ele buscou novamente o conselho do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita continuar a nossa vida como Josafá. Que Deus nos permita continuar a nossa vida buscando o conselho do Senhor, para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua palavra? Queridos, vamos ficar em pé, fazer a leitura do textuário, dar um intervalo de 10 minutos e depois vamos iniciar o culto de celebração da ceia do Senhor. Texto áureo. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Textual. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento da Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a conservar esse aprendizado em nossos corações. Deus abençoe nossas vidas e continue conosco durante este dia, Pai. Em nome